Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 72 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 72. Josué, o sucessor. Leituras de Números 27, 28. João 3. Jó 40. Leitura de Números. 1. Então chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Corá, porém morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família por não ter ele filho? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então a sua herança farás passar à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seus tios. Se não tiver tios, então a sua herança dareis a seu parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto será por estatuto de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, como foi recolhido a Arão, teu irmão. Porquanto no deserto de Zim, quando a congregação contendeu, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante de seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha-lhe a mão. E o apresentarás perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe dará ordens na presença deles. E da sua glória lhe darás para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele, porém, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, a qual por ele consultará o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua ordem, sairão, e segundo a sua ordem entrarão, tanto ele como todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, tomou Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as mãos, e lhe deu ordens como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Leitura de Números. Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do cheiro suave,
tereis cuidado para mas oferecer ao seu tempo determinado. Dize-lhes, pois, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo, que foi ordenado no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para cada cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. O outro cordeiro oferecerás à tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação, holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e da sua libação. E nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para cada novilho, e 2/10 de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para o carneiro, e 1/10 de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para cada cordeiro, em holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para o carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova, cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para a oferta pelo pecado ao Senhor se oferecerá, além do holocausto contínuo, com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem defeito. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha, amassada com azeite. 3/10 oferecereis para 1 novilho, e 2/10 para o carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10. E 1 bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo, oferecereis estas coisas. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então, preparareis por holocausto em cheiro suave ao Senhor 2 novilhos, e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 oferecereis para 1 novilho, e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo, oferecereis estas coisas. Segundo este estilo, cada dia por 7 dias preparareis o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então preparareis por holocausto em cheiro suave ao Senhor 2 novilhos, e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 oferecereis para 1 novilho,
e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo, oferecereis estas coisas. Leitura de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda acerca da purificação. E foram a João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terreno. Quem vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus, porque não dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho
e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Leitura de Jó, capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar-lhe? Quem assim argue a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo, e humilha-o, e calca aos pés os ímpios onde se acham. Esconde-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no lugar escondido. Então também eu confessarei que a tua mão direita te pode salvar. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como o boi. A sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. A cauda move como cedro, os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua alçada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. O seu Criador o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poderiam-no, porventura, caçar à vista de alguém? Pontos ou com principais. laço lhe furar Números o nariz? 27 e 28. A reivindicação justa das filhas de Zelofeade que recebem o direito de herdar a terra de seu pai, estabelecendo um novo estatuto em Israel. Deus ordena a Moisés que suba ao monte para ver a terra prometida, mas lembra que não entrará nela. Moisés pede um sucessor e Deus designa Josué, homem cheio do Espírito, que é apresentado publicamente e recebe autoridade. O capítulo 28 detalha as ofertas diárias, semanais, mensais e das festas, Páscoa, Pentecostes, enfatizando o culto contínuo a Deus. João 3. O encontro noturno de Nicodemos com Jesus. Jesus ensina sobre o novo nascimento, importa-vos nascer de novo, e a obra do Espírito. O versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João Batista testemunha novamente sobre Jesus, declarando: convém que ele cresça e que eu diminua. Jó 40. Jó responde a Deus com humildade, colocando a mão na boca. Deus continua seu discurso, desafiando Jó a considerar se pode julgar a Deus ou se tem poder para abater os soberbos. Deus descreve 2 criaturas poderosas, o hipopótamo, possivelmente um dinossauro ou grande animal, mostrando que até as criaturas mais fortes estão sob seu domínio. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a importância da herança espiritual, a sucessão na liderança, Josué, o novo nascimento, João 3, e a humildade diante de Deus, Jó 40. Reflita. Direito à herança. As filhas de Zelofeade reivindicaram seu lugar na herança de Israel. Em Cristo você tem garantida uma herança eterna. Você vive como herdeiro das promessas de Deus? Sucessão e preparação. Moisés preparou Josué para sucedê-lo.
Você tem preparado a próxima geração para dar continuidade à obra de Deus, na família, na igreja, no ministério? Homem em que há o Espírito. Josué foi escolhido porque tinha o Espírito de Deus. O Espírito Santo habita em você? Você tem sido sensível à sua direção e poder? O novo nascimento. Jesus ensinou que é necessário nascer de novo. Você já experimentou esse novo nascimento? Sua vida é marcada pela transformação que só o Espírito pode realizar? João 3,16. O versículo central da Bíblia. Você crê verdadeiramente que Deus amou o mundo, e você, de tal maneira? Essa verdade tem transformado sua vida e seu relacionamento com os outros? Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista reconheceu que Jesus deve ser maior. Em sua vida, Jesus está crescendo enquanto seu ego diminui? Ou você ainda busca seu próprio reconhecimento? Humildade diante de Deus. Jó colocou a mão na boca e reconheceu sua pequenez. Diante da grandeza de Deus, você se coloca em humildade ou ainda tenta argumentar e justificar-se diante então, dele? bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.